E agora nós vamos falar um pouco sobre a dengue, especialmente no município de Cachoeira do Sul. Vou me apoiar aqui de alguns dados. A gente tem até o momento 139 casos confirmados, 137 são aqueles chamados autóctones, ou seja, a pessoa contraiu na própria região, no próprio município, sem viajar, sem sair daqui, e ao menos 245 estão sob investigação. Por isso, nós vamos entender um pouco melhor sobre dengue, sobre combate à proliferação do mosquito, recebendo aqui no estúdio a Andréia Santos, que é diretora da Vigilância em Saúde de Cachoeira do Sul. Andréia, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde aos telespectadores e obrigada pela oportunidade. Obrigado por estar com a gente. Comigo aqui no estúdio também a Rosinelli Pérez, que é bióloga do Departamento de Vigilância em Saúde de Cachoeira do Sul. Tudo bem, Rosinelli? Bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço para que a gente possa divulgar o nosso trabalho. Boa tarde a todos os telespectadores. Perfeito. Bom, você de casa pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta sobre dengue, tanto sobre a questão de saúde, sobre bairros, quanto sobre a questão de combate ao mosquito, que é a temática que a gente vai abordar a partir de agora aqui. Para participar, você pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, 51, código de área, 99769-7129. André, eu vou começar contigo, contextualizando um pouquinho esses números. Eu mencionei aqui alguns números que a gente teve acesso. O que a gente pode tirar? Quão grave são esses números para a realidade de Cachoeira do Sul? Bom, nós temos este número, né, que são contabilizados, eles são a partir das notificações que nós recebemos de todos os serviços ou que fazem a testagem, que as pessoas procuram para se testar, ou de atendimentos que são relacionados nos próprios serviços de assistência, como UPA, o hospital, unidades de saúde. Então, no início, os casos notificados eram mais das pessoas que tinham algum sintoma, ficavam na dúvida, né, e procuravam o teste rápido numa farmácia, né, ou enquanto estava investigando outras doenças nos laboratórios. E começaram estes casos a confirmarem. Agora, a gente já tem, entre esses últimos confirmados, alguns casos que têm sintomas de alarme, né, que a gente está fazendo o levantamento do total, quantos estão com sintomas de alarme. Por enquanto, a gente recebeu na notificação somente 3 casos, e isso nos dá um alerta de que a população está demorando um pouco para procurar o serviço de saúde. Então, a gente lembra que a população, na suspeita de dengue, né, ou porque mora na região, ou porque já sabe que no nosso município ele está infestado, né, com o vetor, que na suspeita de dengue já procure o serviço de saúde, já inicie um autocuidado de hidratação, repouso, não usar qualquer medicação que está disponível, né, e procurar o serviço de saúde. Antes de passar aqui já para a Rosinelli, você mencionou a questão de sinais de alarme. Quando você menciona sinais de alarme, o que isso significa? Bom, nós temos a dengue, ela é classificada em dengue com sinais de alarme e dengue grave. A dengue, ela pode ser até com poucos sintomas. Algumas pessoas até ficam surpresas quando o resultado dá positivo, mas ela pode evoluir muito e vir a óbito. A gente classifica a dengue com sinais de alarme quando a pessoa já manifesta vômitos em jato, dor abdominal, algum sangramento, o exame do hemograma com as plaquetas muito baixas, que a gente chama leucopenia. Então, estes são sinais: dor de cabeça, dor abdominal, vômitos, né? Esse desconforto, junto com a febre ou não, porque algumas pessoas têm a sensação febril, mas elas não ficam com alterações lá no termômetro. Ou elas começam com uma mialgia, dor no corpo, e acabam se medicando, e muitas vezes essa medicação ela é analgésica, que é para dor, e antitérmica também, já acaba interferindo ali, a febre não sobe. Então, as pessoas que tiverem mal-estar, em geral, na dúvida, se não tem outro diagnóstico, tem que procurar o serviço de saúde e tem que ser investigado dengue. Perfeito. Rosinelli, vamos lá. Sobre a questão do que o município está fazendo hoje para tentar conter a questão da expansão do vetor, né, que é a proliferação do mosquito da dengue. E eu sei que você já trouxe até uma apresentação para a gente, para falar dessas ações. Fale para a gente também o que o pessoal em casa pode fazer, porque tem
uma mão, um braço aí que é o braço do Estado, do poder municipal, mas tem o outro lado que é aquilo que eu tenho que fazer lá na minha casa. Choveu, dá uma olhadinha se o copinho lá não encheu de água e não tem mosquito, né? É muito importante ressaltar, né, que todas essas formas que nós estamos agora desenvolvendo e trazendo para o município, como a aplicação dos inseticidas, elas são importantes, mas ainda a principal estratégia é o cuidado domiciliar, é o cuidado com a sua própria casa, é o cuidado para eliminar os criadouros, cuidar o seu ambiente de trabalho, então, limpar os seus terrenos, as suas piscinas. Essa é a melhor forma ainda da gente conseguir ter uma prevenção melhor. Mas a gente está vindo com um exército pesado de ações, né, com relação aos pulvericidas. Vamos ver um pouquinho, então, Sim. dessas ações? E antes disso, até para aproveitar e destacar para quem está nos acompanhando, que talvez seja uma dúvida, como é que vocês estão delimitando quais bairros devem receber essas ações? Começa lá pela saúde, é isso? Sim. Sim, eu acho que só vou comentar que quando nós recebemos o nome do paciente, né, que é um caso suspeito de dengue, a gente já identifica o endereço e encaminha para a vigilância ambiental. Então, os dados entram pela vigilância epidemiológica, né, e a gente repassa para as equipes para terem as ações em loco. Perfeito. Esses dados são encaminhados imediatamente, porque nós ficamos no mesmo prédio, tudo facilita, né? Então, a gente, com os dados em mãos, com os nomes das pessoas, os endereços, né, das pessoas que estão infectadas, já se vai fazer um trabalho. Então, nós temos uma equipe que trabalha diariamente, né, que são os agentes de endemias, fazendo as ações de visitas aos domicílios. E aí, quando a gente recebe os casos positivos, aí já vão se direcionar para tentar fazer algum trabalho a mais, que no caso daí são as aplicações de inseticidas. Até assim, eu gostaria de explicar que nós temos 4 estratégias no momento aqui, né? A primeira é o uso do BTI. Vou pedir para o pessoal colocar aqui na nossa tela, porque aí facilita sim. também para a nossa audiência. Vamos falar então aí do larvicida. O larvicida BTI, ele é produzido a partir de um bacilo que se encontra no solo. Então, ele é biológico, não causando problemas para outros insetos ou para outros animais, nem para o ser humano, não tem problema. Esse larvicida, ele atua na parede intestinal da larva do mosquito e aí faz com que ela morra dentro de 24 horas. A gente usa esse larvicida em locais onde não se possa eliminar o criadouro. Porque se pode eliminar, não tem por que passar ou colocar o larvicida, né? Aí as pessoas perguntam, mas e nas piscinas? As piscinas são responsabilidades dos seus donos, dos seus proprietários. Então, não tem por que a gente estar aplicando, né, usando um produto que é doado, assim, cedido pelo Ministério da Saúde para as ações, se a pessoa tem ali, ela tem responsabilidade de tratar o seu então, local, digamos, né, esse produto aqui é para aquela aplicação, de repente tem ali uma beira de uma sanga, alguma coisa assim? Uma fonte, algum lugar que não dê para retirar, né, que não dê para eliminar aquele criadouro, ou com urgência, algum outro local, assim, uma tampa que caiu de uma caixa d'água, alguma coisa assim, a gente pode até fazer a aplicação. Mas a princípio seria para locais que não possam ser eliminados. Tá bem. Esse é o primeiro. Vamos adiante aqui. Isso. O segundo é o equipamento costal para borrifação residual intradomiciliar, que nós chamamos de BRI. Tá? O princípio ativo é o Fludora, o inseticida usado é o Fludora, e ele, como diz o nome, é intradomiciliar, é aplicado dentro dos domicílios. Aí a gente verifica assim, uma parede que não tenha tanto acesso dos moradores, nem das crianças, enfim, e ele é aplicado ali. Né? Pode ser usado em escolas, pode ser usado em unidades de saúde. A gente está procurando fazer, nós recebemos essa semana mais uma máquina, ali está a foto até da máquina que nós recebemos, por intermédio da 8ª Coordenadoria de Saúde, que veio do Centro de Vigilância e Saúde de Porto Alegre. Né? Recebemos a máquina e já estão começando, hoje à tarde já vai começar esse trabalho.
Perfeito. Aqui tem a foto da moça ali que está aplicando, né? A agente de endemias aplicando o produto. Ok. O terceiro é o equipamento de pulverização costal motorizado, que é o Cielo. Esse, desde o ano passado, a gente já está utilizando, onde as pessoas já estão confirmadas ou suspeitas de dengue. Então, a agente de endemias passa, né, totalmente uniformizada, assim, com equipamento de proteção individual, é passado nos endereços e no bairro ali, em todo o quarteirão. E, a partir daí, esse inseticida ele mata o mosquito adulto, né? Assim como aquele que eu mostrei ali antes, o BRI também. Eles matam o mosquito adulto. Então, não adianta para as larvas, e sim para os mosquitos adultos, né? E tem um poder residual de 4 meses, aproximadamente, o BRI. Esse aí tem um poder residual de uns 30 minutos, 40 minutos, e deve ser aplicado sempre no início da manhã ou no final da tarde. Não é por escolha nossa, né? É porque, segundo estudos da Fiocruz e da Organização Mundial da Saúde, o horário que o mosquito da dengue que é o Aedes aegypti, que ele mais circula é pela manhã e à tardinha. Então, por isso esses horários. Sim. Tá. Bom, vamos falar da quarta estratégia e depois eu tenho algumas perguntas aí importantes. Se você de casa também, mande aí, a gente não tem muito tempo, mas mande a sua pergunta. Algumas já estão chegando. Isso. A quarta estratégia é o equipamento de aplicação espacial ultra baixo volume, que é chamado de UBV, motorizado. Esse vai em cima de uma caminhonete, assusta um pouco, porque o barulho é bastante intenso, e nós já temos um no município e recebemos um reforço de 2 caminhonetes, através da 8ª Coordenadoria também, e essas 2 caminhonetes vão carregar as máquinas, recebemos motoristas também do SEVES, e estão trabalhando nessas áreas que tem mais problemas, assim, mais pessoas contaminadas, mais pessoas infectadas com a doença, né, mais casos de dengue, e depois vão fazer os outros bairros também. Tá bem. Bom, vou pedir para a nossa produção já preparar aí as perguntas que a gente já tem. Uma pergunta que chegou bastante para a gente, vou perguntar aqui para a Andréia. Sobre vacina da dengue, tem alguma possibilidade? Cachoeira do Sul vai receber? Em que pé estamos nesse aspecto? Bom, a vacina da dengue, ela não tem para todos, né? A que tem disponível hoje, ela permanece sendo para um grupo restrito e para situações específicas nos municípios. Foram escolhidos municípios com população acima de 100 mil habitantes, com um histórico de muitos óbitos por dengue. Então, o nosso cenário, felizmente, ainda não nos enquadra nos critérios, né, nos critérios atuais para receber a vacina da dengue. Nós estamos numa expectativa de uma outra vacina, né, mas ainda ela não faz parte do Programa Nacional de Imunizações que a gente possa aguardar por ela. Então, o principal ainda é combater o vetor. Perfeito. Teve uma pergunta que chegou mais cedo, eu não sei se a gente já tem condições de colocar aqui na tela. Se a gente não conseguir, eu mesmo transmito, porque o nosso tempo está um pouquinho apertado, que é o seguinte: a gente viu algumas ações aqui de aplicação desses produtos, né, para matar o mosquitinho, resumidamente. Existe alguma estratégia que a pessoa possa tomar em casa para aplicar por conta própria, no seu pátio? Daqui a pouco tem ali uma árvore, ele tem aquela suspeita de que tem algum tipo de mosquito. Ele pode, por livre, espontânea iniciativa, aplicar, ou isso também não é recomendado? Aí é meio complicado, porque depende do produto, né, que a pessoa vai usar. Esses produtos que a Secretaria do Município, a Secretaria da Saúde está utilizando, são produtos que são aprovados pela Anvisa, né, para uso em saúde pública. Então, são produtos que realmente assim, já estão bem testados e a gente não sabe, né, o que a pessoa pode usar em casa. Então, o ideal mesmo é tentar eliminar os criadouros, quem tiver a possibilidade de usar um repelente, fechar a casa nos horários principais, assim, que é bem no início da manhã ou no final da tarde, porque esse mosquito ele é muito intradomiciliar, ele gosta muito de ficar dentro dos domicílios. Uma outra pergunta que chegou para a gente é sobre a questão do horário que o mosquito ataca.
Ele ataca o dia inteiro, não tem horário, trabalha à noite também, faz hora extra. É o horário que mais o mosquito Aedes aegypti fica ativo é pela manhã, bem no início da manhã, e mais para o final da tarde. Mas como ele é facilmente adaptável ao ambiente urbano, enfim, ele pode circular, já tem situações em que ele circula 10, 11 horas da noite, ele está circulando, madrugada, então, né? Não tem muito então horário. não dá mais para dizer que é aquele horário específico. Tá bem. Uma última pergunta aqui para a Andréia. Andréia, vamos colocar aqui na tela rapidamente a pergunta, que é do Paulo César. Por que o teste rápido da dengue não tem nos postinhos? Não tem? Como é que está funcionando isso? Bom, o principal objetivo, né, quando a pessoa está com suspeita de dengue, é que ela inicie o tratamento. Então, esse teste rápido, ele é um teste que ele pode ir muitas vezes dar um NS1 não reagente, que a gente diz. Como esse teste rápido ele só pega viremia, pode ser que ele não consiga... E a gente vai ter que interromper aqui porque o tempo se foi. De todo modo, então, o resumo tá com algum sintoma? Procura o posto, vai ter o atendimento, você não vai ficar sem o atendimento. Muito obrigado aqui a Rosinelli, muito obrigado a Andréia pelo esclarecimento, muito obrigado a você de casa pela audiência, fique com a Novo Tempo, até amanhã. Tchau.